This is Arsenal. Odegaard, primeira trave, deu sobra. Nelson dominou, bateu, golaço, golaço, virada, virada, gol! Nelson! Fala, Gunner! No último instante! Com Paulo Filho e Thiago Damulakis. When I lose a duel, I'm upset. When I lose the small side games, I'm upset. Don't give in ever. Fala, Gunners, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o episódio número 19, né, Thiago? Eu não sei se eu tô perdendo as contas. Não, 19. E vamos aí para 2 pós-jogos. Eu estou de volta, não estive na semana passada devido ao nascimento da minha filha, como o Thiago falou no último episódio, mas agora estou de volta aqui, estamos de volta com imagem também no YouTube. E vamos falar da vitória do Arsenal no meio de semana contra o Luton, mas também da derrota nesse final de semana contra o Aston Villa. A segunda derrota do Arsenal no campeonato, segunda derrota por 1-0, segunda derrota com polêmicas de arbitragem. A gente também vai ter que falar sobre isso, infelizmente. Não é que eu quero falar, não é que eu gosto de falar, mas a Premier League não me dá escolha, né? A gente tem que falar mais uma vez da arbitragem que prejudicou o Arsenal, mas não foi por isso que os Gunners não saíram com a vitória, aliás, saíram com a derrota. Não foi uma tarde muito inspirada do time comandado pelo Arteta, que não estava na beira do gramado. Enfim, tem muita coisa para a gente falar. Vamos falar também de notícias, tem jogo no meio de semana pela Champions League, mas antes disso, vamos então falar sobre a vitória do Arsenal contra o Luton, né, Thiago? Porque foi um jogo que me lembrou muito a temporada passada. Se essa temporada o Arsenal tem sido um time mais sólido, que tem conquistado os resultados, às vezes não jogando tão bonito assim, mas sem muitos sustos, dessa vez me lembrou o jogo contra o Bournemouth na temporada passada, que a gente virou por 3-2 com aquele gol do Nelson, que continua sendo a vinheta aqui do canal, e eu tô pensando muito em trocar pela narração do Paulo Andrade do gol do Rice. Talvez mude até para esse episódio agora, não sei, vou tentar fazer aqui, mas o Arsenal venceu o Luton por 4-3 de virada, num jogo que foi lá e cá, foi um jogo realmente de maluco, e prevaleceu o time que tinha mais qualidade técnica, e foi isso justamente que o treinador do Luton falou no final do jogo, né? Ele falou assim, pô, o outro time é o Arsenal, os caras têm jogadores extra classe e num momento decisivo acabam definindo o jogo, no caso ali o cruzamento perfeito do Odegaard para cabeçada do Declan Rice. Mas vamos começar do começo, né, e falar dessa vitória por 4-3 aí, que foi importante nessa nossa caminhada. Cara, foi uma vitória, mas assim, sinceramente foi a sensação de derrota. Inclusive você começou falando aí, eu fiquei aqui cá comigo, a gente ganhou esse jogo? Sério mesmo? Porque assim, realmente foi um jogo com a cara de derrota, porque, pô, você pega o Luton lá embaixo, é um time com orçamento ridículo, o time, pô, você vê uns jogadores duros assim, que você não é nível de Premier League, né? Time que joga num estádio que você passa pelo meio das casas, vê a vizinha tomando banho e para entrar na arquibancada, realmente é difícil, né? É difícil de você aceitar você tomar 3 gols desse time, né? E ganhar com gol nos acréscimos. Mas pelo menos ganhamos, né? Pelo menos, mas caramba, não dá. Se tivesse perdido, ia ser pior. Mas pra mim é difícil não sair com a sensação de derrota, sinceramente. Porque o Luton chegou a ficar na frente. Não, eles empataram, eles chegaram a ficar na frente, né? Eles viraram o jogo. Sim, 3-2. 3-2. Então realmente assim, é uma situação lamentável. E depois o Arsenal perdeu para o Aston Villa. Então assim, eu destacaria assim, para começo de conversa que essa semana foi uma semana de derrota pro Arsenal, né? Se na semana anterior eu comentei, inclusive, no episódio passado, que foi uma semana em que o ataque do Arsenal se reencontrou, porque fez 6-0 contra o Lens e contra o Wolverhampton. Apesar de ter sido só 2-1, o ataque estava fluindo muito bem. E aí a gente chega nessa semana agora, o time tem uma dificuldade horrorosa para se impor contra o Luton e não fez gol nenhum contra o Aston Villa hoje, né? No caso, a gente tá gravando no sábado dessa vez. Perdendo chances claras, né, de gols, a gente vai falar sobre isso também.
Mas gol não faltou no jogo contra o Luton. O Arsenal criou aí, teve 2,26 de expected goal contra 0,51 do Luton, né? Então o Luton aproveitou as chances que teve ali. O Arsenal também fez 4 gols e um O jogo Arsenal que fez foi sua parte, marcado. né? O Arsenal fez sua parte nas chances deles. Sim, diferente de hoje, que a gente está gravando esse podcast no sábado. Mas o jogo também foi marcado pelas falhas do David Raya, que tem que agradecer ao Declan Rice aí. O bicho do jogo vai ter que agradecer, porque o Raya, mais uma vez, falhou. Vi muita gente criticando o Raya nesse jogo contra o Aston Villa, não achei falha dele no Eu achei que o gol. gol ele podia ter feito coisa melhor. Acho que Ramsdale teria pegado aquela bola. Eu achei que como o chute foi ali praticamente na pequena área, não dá para você pedir tanto assim do goleiro. Mas, Sim. de fato, contra o Luton, foram falhas ali que a gente já tá cansado de reclamar, tanto do Raya quanto do Ramsdale. Eu acho que a discussão antes era se quem que era melhor, e a gente chega nesse ponto da temporada pensando que nenhum dos dois presta. Então, É por aí. Então, com certeza, nisso aí o Arsenal tá pecando demais na temporada. Eu acho que o principal problema do Arsenal nessa temporada até agora é o gol, né? Não foi um problema tão grande assim na temporada passada, porque não existia competição, então o Ramsdale era o que a gente tinha, cometeu falhas, mas esse ano isso ficou muito escancarado e tá praticamente aí, porque o Arsenal tá conseguindo os resultados, né, como a gente falou, diferente do jogo de hoje do Villa, nos outros jogos o Arsenal, os goleiros têm falhado, mas o Arsenal tem conseguido, mesmo assim, marcar mais gols do que toma, ou não tomar os gols com os erros cometidos pelos goleiros. O Arsenal foi para o campo contra o Luton com o Raya no gol, como eu falei, o Ben White voltou para o time titular na lateral direita, ele é outro que a gente tem que falar porque não tá vivendo um bom momento. Saliba e Gabriel Magalhães na zaga, e o Kiwior foi o lateral esquerdo. No meio campo, Odegaard, Rice e Havertz, e na frente o ataque titular, né, considerado titular, Saka, Gabriel Jesus e Martinelli. O Arsenal abriu o placar logo aos 20 minutos com o Martinelli, com assistência do Saka, que chegou a 200 jogos com a camisa do Arsenal. Depois, aos 25, o Gabriel Ocho empatou. Depois o Arsenal fez aos 45 minutos com o Gabriel Jesus o segundo gol. Terminou o primeiro tempo, então, vencendo por 2-1. Aí na volta do intervalo, logo aos 49, né, com 4 minutos aí do segundo tempo, o Arsenal tomou gol do Adebayor sem o R, né, o Adebayor. Até isso aconteceu com a gente. E depois tomamos gol do Ross Barkley. Então, assim, foi um dia realmente para esquecer, né? Estava sendo um dia para esquecer. Ross Barkley virou o jogo aos 57. Só que aí o Arsenal conseguiu o empate logo depois, aos 60, com o Kai Havertz, que, aliás, vinha numa sequência boa de marcar gols nos jogos, né? Marcou também pela Champions League. Vem vivendo um bom momento. E, aliás, essa foi uma das melhores partidas do Kai Havertz com a camisa do Arsenal, né? Eu achei que ele foi muito bem, assim, achei que ele foi um dos melhores em campo pelo lado dos Gunners. Eu gostei dele hoje também. Contra o Villa, achei que ele foi bem também. E tá cada vez mais sendo um cara que vai pro embate físico, um cara Sim. que tem demonstrado muita vontade, né? Então, realmente tá começando a se encaixar ali no elenco do Arsenal, o Kai Havertz. E depois, no último minuto do jogo, né? O último chute do jogo, vamos dizer assim, o Arsenal virou novamente para 4-3 com o Declan Rice, cruzamento do Odegaard aos 97 minutos. Esses foram os gols aí marcados. O Arsenal mudou apenas 2 vezes nesse jogo, entraram o Zinchenko e o Trossard, saíram Martinelli e Kiwior, foram poucas mudanças aí promovidas pelo Arteta, mas e o Arteta tomou cartão amarelo no final do jogo, ficou de fora do jogo contra o Aston Villa porque comemorou de uma maneira exagerada. Aí eu discordo, eu particularmente não gosto muito desse estilo do Arteta de reclamar de absolutamente tudo. Se, sabe, cai uma gota de água no chão, o Arteta tá reclamando.
Se ele tivesse tomado o cartão amarelo porque reclamou de algum lance e tal, de maneira exagerada, tudo bem. Agora o Arsenal faz o gol, 97 minutos, e o juiz não quer que o cara comemore, e nem foi uma comemoração exagerada, né? Então, assim, o Arteta já tá marcado pela arbitragem, por todo Sim. mundo. É que nem o Qualquer Djaka coisa que também, ele cartão faz, amarelo pra ele isso. era brincadeira. Exato, e aí ficou de fora do jogo contra o Aston Villa. Foi o terceiro cartão amarelo do Arteta no campeonato. É até engraçado você falar isso de um treinador, mas ele cumpriu aí a suspensão, vai voltar no próximo jogo. Mas é isso, né, Thiago? A gente virou esse jogo, era obrigação o Arsenal ganhar, acho que conquistar 3 pontos contra o Luton, aliás, conquistar 6 pontos contra o Luton no campeonato é obrigação, porque a diferença de orçamento, como você falou, é exorbitante, não tem desculpa, e foi realmente, o Arsenal fez o jogo ficar difícil sem necessidade. E nesse jogo, assim, eu acho importante a gente destacar, quer dizer, eu tô falando eu no caso, né, não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que essa foi uma das poucas partidas que a gente tem motivo pra criticar a Arteta. E assim, enfaticamente, que eu acho que foi realmente uma decisão muito sem sentido ele botar o Kivior no lugar do Zinchenko, porque a gente tava careca de saber que o Arsenal ia precisar controlar o jogo, porque, na verdade, assim, verdade seja dita, eu me surpreendi com o fato do Luton ter ido pressionar o Arsenal. Eu achei que o Luton ia fazer fazer o bloco baixo ali, não sabe aquela retranca padrão, e aí o Arsenal ia ficar com a bola ali rodando sem conseguir penetrar, e aí obviamente o Zinchenko ali é um jogador importantíssimo para isso. Acabou não sendo o que aconteceu, o Luton foi fazer a pressão, levou a pressão ao Arsenal, e o Arsenal tinha dificuldade enorme para passar do campo até, para passar para o campo de ataque. E sem o Zinchenko estava impossível fazer isso praticamente, porque o Kivior não estava contribuindo em nada na saída de bola. E de outras vezes ele já até foi para o meio para facilitar, fazer o que o Zinchenko faz, né, de ir para o meio para dar superioridade numérica por ali. Nessa partida ele não fez isso em momento nenhum. Nenhum mesmo. Não dá para comparar a qualidade técnica, né? Mesmo que ele Não, tente fazer. claro que não. O Tomiyasu melhorou pra caramba fazendo isso. Sim, Hoje em dia sim. ele consegue substituir tranquilamente. Só que o Tomiyasu tá machucado e aí ele queria poupar o Zinchenko. Ok, compreensível, porque o Zinchenko realmente ele não é um atleta, assim, um exímio atleta. Mas pô, não dá com o Kivior. Você simplesmente abre mão de muita coisa quando você troca o Zinchenko por ele. E aí, tudo bem, no primeiro tempo você até consegue aceitar. Não tava dando certo, já tava evidente no primeiro tempo. Aí você bota o Zinchenko no segundo tempo, você já bota ele depois do intervalo. Tudo bem que o Arsenal tava ganhando, né? Tava 2-1. Mas caramba, o Arsenal tomou a virada. Mas não tava um jogo fácil. Não tava. O Arsenal tava com muita dificuldade de passar do meio de campo. Aí o Arsenal tomou o gol aos 57, né? O gol do Barkley, a virada. Sim. E o Zinchenko só foi entrar aos 64. 64. Então a gente ainda ficou aí quase 10 minutos com as mesmas dificuldades sem serem corrigidas. Então, assim, teve os erros do Raya, claro. Isso aí a gente não pode deixar de falar. Mas, assim, a gente quase perdeu o jogo também por conta disso. Por causa dessa decisão do Arteta de poupar o Zinchenko. Aí a gente tem que ver se foi uma decisão realmente por uma questão física, já que era jogo no meio de semana e a gente sabe da questão física do Zinchenko, né, que ele realmente não aguenta. Quando ele começa jogando, geralmente é substituído aos 70 minutos, ou se foi uma estratégia de jogo. Eu acredito que não, porque Eu acho que foi físico. realmente não faria sentido, né? E aí é a questão de elenco realmente, porque infelizmente a gente não tem o Timber, e acaba tendo, e também sem o Tomiyasu ficou difícil, né? A gente teve que ficar com a única opção do Kivior, que não é um jogador ruim. Não, O ele é Kivior um tem zagueiro bem competente. Sim, ele tem suas valências ali, acho que é um cara importante para compor elenco, né? Quando tá realmente numa situação apertada, colocá-lo, mas realmente o Arsenal deixou muito a desejar, porque assim, a gente tá usando isso como talvez o grande problema estrutural do time, mas não é desculpa pra gente sofrer desse jeito contra o Luton, né? Sim. Então, assim, apesar dos pesares, eu acho que o Arsenal venceu o jogo, que era o mais importante no final das contas, se manteve na liderança do campeonato, né? E aproveitou que outros times têm tropeçado. O Tottenham vem aí de 5 derrotas seguidas, o City também
não vive bom momento. O City perdeu pro Villa nessa Perdeu rodada. pro Aston Villa nessa rodada também por 1-0, num jogo que o Villa aí sim dominou. Foram 20 e tantas finalizações contra apenas 2 finalizações do City. Eu acho que isso foi a primeira vez que aconteceu na história de um time comandado pelo Guardiola. Eu vi o segundo tempo, realmente foi uma partida sensacional do Aston Villa. E essa vitória do Aston Villa contra o City me dava a impressão de que seria benéfica para o Arsenal, porque o Villa correu muito contra o City, né? Jogou realmente, assim, deu all-in, foi pra cima, e eu falei, pô, os caras jogaram contra o City no meio de semana, vão chegar contra o Arsenal baleados, e não, eles começaram o jogo a 1000 por hora. Tudo bem que depois não conseguiu controlar da mesma maneira que controlou o City, mas o Aston Villa consegue 2 resultados importantíssimos nessa semana, e nessa faixa da temporada o Aston Villa é o melhor time do campeonato, comandado pelo Unai Emery. O que chega a ser um pouco dolorido de ver. Good evening. Se duvidar, o Arsenal foi o pior trabalho da carreira dele. É sério, se você pensar bem. O único que não deu certo mesmo, né? Paris Saint-Germain, o PSG mais também ou foi menos. Mas ele chegou a ganhar a Liga 1, não? Ou ele só ficou uma temporada e não ganhou? Porque ele chegou ele perdeu a Liga 1, eu acho. O PSG ganhar a Liga 1 é o Arsenal vencer o Luton, né? É obrigação. Mas conseguiu perder, né? Mais uma vez, depois de virar rico. Sim. Perdeu uma vez para o Monaco, não foi? E uma para o Nice, ou foi pro Lille. Enfim. Não lembro agora, mas perdeu. Foi pro Lille. Mas é isso, a transição agora, né, da vitória contra o Luton para essa derrota pro Aston Villa, acho que passa muito por esse jogo também, por essa vitória do Villa contra o Manchester City, que foi determinante aí para que o City caísse na tabela. Hoje o City é o 4º colocado, o Aston Villa abriu 5 pontos em relação ao Manchester City, então é um momento do campeonato que eu não estava imaginando que iria acontecer, o Manchester City ficar tão atrás assim. Isso aconteceu na temporada passada, a gente chegou a abrir uma boa distância, né, e depois a gente viu o que aconteceu. Então, não dá pra gente descartar o City Botafogo de maneira nenhuma. no Brasileirão agora. Não dá pra gente descartar o Manchester City de maneira nenhuma, mas é bom que eles estão perdendo esses pontos agora, porque podem sim fazer falta lá na frente. Agora, o problema é que a gente também perdeu ponto contra o Aston Villa, que eu acredito que uma hora vai começar a perder, vai começar a sofrer um declínio. Acho que isso é natural, acontece, né? A não ser que tenha um novo Leicester City, que eu não acho que vai acontecer. Porque naquela temporada do Leicester tava todo mundo jogando mal, né? Você vê que o Arsenal capenga foi o vice-campeão naquela temporada. Agora não é o caso, né? O Liverpool voltou, o City ainda é o City, o Arsenal tá pior do que na temporada passada, mas ainda tá bem. Então acho que a Aston Villa não tem muita chance, não. Mas que tá jogando bola, tá jogando sim, e começou o jogo muito bem, né? O Arsenal foi pro campo nesse jogo contra o Villa com o Raya novamente no gol, Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e o Zinchenko de volta ao time titular, meio campo novamente com Odegaard, Rice e Havertz, e o ataque de novo, Saka, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. A única mudança então em relação ao jogo contra o Luton foi a entrada o retorno do Zinchenko ao time titular. E o Arsenal com o Albert Stuivenberg lá, como seu treinador, já que o Arteta estava suspenso, né? Ele estava ali na arquibancada, toda hora a transmissão mostrava o Arteta, estava com o Edu também lá na arquibancada, e um jogo que começou com o Villa a 1000 por hora, né? E começou já com um gol, logo aos 6 minutos, um gol marcado pelo John McGinn, jogada do Bailey. Aliás, não só a jogada do Bailey, foi uma ótima troca de passe, né? Foi um contra-ataque muito bem organizado pelo time do Unai Emery. Jogada ali pelo lado direito com o Bailey, que mais uma vez foi muito bem, já tinha ido muito bem contra o City. Hoje foi bem novamente, foi o fundamental ali para que a jogada saísse. Ele chegou na linha de fundo, tocou para trás, o McGinn conseguiu girar para cima do Ben White, se eu não me engano, e finalizou ali sem chances. Ben White deu espaço demais para ele. Sem chances não, né? Com chances aí, segundo o Thiago, ele achou que dava pro Raya pegar, mas o Raya não pegou. Muito criticado no Twitter, vi muitos torcedores revoltados com a permanência do Raya no time titular. Eu acho que isso está sendo
o assunto de todas as semanas, todos os jogos. Se o Arsenal vai mal, a culpa é do Raya. Se o Arsenal se perde um gol, a culpa é do Raya. Eu tô no bolo, né, com vocês, que eu acho que o Raya não deve ser titular, mas eu já cansei de falar desse assunto e eu acho que não vai adiantar nada a gente ficar discutindo, porque o Arteta já deixou bem claro qual que é a decisão dele, e também o Ramsdale não mostrou nada que veio naquele jogo que ele foi titular. Eu acho que, pra defender meu peixe aqui, eu acho que cada vez mais o que eu disse no fim daquele artigo que eu escrevi pra revista tá se confirmando, né? Não vai dar nem pra ser um nem outro. Vai ter que ser um terceiro nome aí que a gente ainda não sabe quem é, mas também, enfim, a gente não é olheiro, não é nosso papel, mas a gente tem que ver um terceiro nome aí. Vamos torcer pro Alisson brigar lá com a diretoria do Liverpool, sabe? Brigar com o Klopp, sei lá, e acontecer alguma coisa, ele parar no Arsenal, porque ele é o único cara que eu vejo nesse nível aí, sinceramente. Hoje foi bem demais de novo. Inclusive, né, se algum ouvinte souber de algum goleiro que seja muito bom com os pés e como goleiro tradicional, joga o nome aí, por favor, porque, assim, tentando imaginar, a gente nem sabe dizer. Me falaram que aquele Diogo Leite do Porto era bom com os pés, mas eu não conheço. Nosso amigo Igor, que já até gravou com a gente, falou que Lunin, o goleiro lá do Real Madrid ucraniano, deve estar disponível na próxima temporada, mas também não sei se ele é bom com os pés. Mas enfim, eu acho que o Arsenal vai de Raya mesmo. Vai, com certeza. Agora, a mudança que você pediu no jogo, aliás, a não mudança que você pediu no jogo contra o Luton, que era a permanência do Zinchenko no time titular, foi feita no jogo de hoje, mas isso não adiantou muito, né? O que você achou que faltou para o Arsenal hoje, além de um dia não muito inspirado de Saka, de Martinelli na frente do gol, Gabriel Jesus também, mal. Achei o time realmente num contexto geral muito mal. Havertz ainda fez uma partida ok. O Odegaard, para mim, fez um bom primeiro tempo. Depois que ele perdeu aquele gol lá na cara, o rendimento dele caiu demais. Achei o Declan Rice ali na média dele, né? Não foi mal, mas também não foi muito bem assim. Não foi das melhores partidas. Sim. Mas assim, mesmo com a entrada do Zinchenko, o Arsenal não conseguiu controlar o jogo, principalmente no segundo tempo ali por uns bons 35 minutos. Eu achei que o Arsenal conseguiu controlar, mas não conseguiu converter nada em chance de gol e perdeu algumas chances, é claro, mas o primeiro tempo principalmente foi muito ruim, com muitos erros, né? Se você olhar a estatística do momentum de ataque, você vai ver que praticamente só deu Arsenal no jogo todo. Acho que os únicos momentos em que deu mais Aston Villa foi o quê? No iniciozinho do jogo, que inclusive foi quando eles fizeram o gol, e, digamos assim, no terceiro quarto do segundo tempo. De resto, foi o momento do Arsenal. Agora, muitos erros de passe, né? Muito erro individual, erro de passe, erro de finalização. Não foi uma partida que estruturalmente foi ruim da parte do Arsenal, só que simplesmente os jogadores não estavam num dia inspirado. Você citou aí alguns gols que o Arsenal perdeu, aquele gol que o Odegaard perdeu dentro da área. Teve dois que chutou ele perdeu, né? Teve um que ele bate de primeira teve um pra que fora chutou no segundo fraco. tempo, e o primeiro ele chuta fraco fora. Ali que o Martinez fez a defesa. Ele chutou, telegrafou, né, o que ia fazer. Ficou fácil pro Martinez. Acho que o Martinez pulou antes até, de tão manjado que ele tava. Enfim, essas chances aí são bizarras você perder, né? Isso aí tem um impacto incrível no jogo. E fora isso, muitos erros de passe. O Rice errando passe, ele que acho que de longe é o jogador mais consistente da temporada. Ele errou passe. O Saka, inclusive, estava sendo vaiado toda vez que pegava na bola. Eu acho que isso afetou ele. Teve uma jogada, inclusive, que eu reparei que o Odegaard empurrou ele, do tipo, para de reclamar e vá lá para sua posição, tome sua posição, vamos jogar. Ele também estava parecendo que estava afetado. Realmente, no geral, não foi. O Martinelli hoje também não fez uma grande partida, inclusive foi substituído Todas as jogadas individuais que o Martinelli tentou, ele errou. Ele perdeu, né? No 1 contra 1 ali, ele deixou a bola escapar, ou ele adiantou demais, ou ele perdeu realmente por desarme. Não estava nem um pouco inspirado hoje. E ele estava jogando contra um lateral improvisado, que é um zagueiro grande, não é rápido, né? Ele podia ter se aproveitado mais disso. Uhum. Realmente, eu acho que é isso. Não foi uma partida ruim estruturalmente, em termos de
do plano de jogo, do que os jogadores fizeram em termos de estrutura. Agora, tecnicamente, foi um jogo muito abaixo. Se o Arsenal simplesmente acertasse o pé em mais jogadas, teria ganhado com certa tranquilidade até. Isso é que é o mais bizarro de tudo, né? Sim, sim. Nós temos perguntas aqui da galera no Twitter. O Mario Card, @Ashley Moraes, falou: o que acharam da partida que o Martinelli fez? A gente acabou de falar, né? Que foi realmente bem abaixo do que a gente está acostumado a ver o Martinelli. Aliás, o Martinelli na Champions League tem jogado muita bola, mas aí eu já não sei se também o fato de que são adversários que são mais inferiores, se isso faz a diferença, porque ele tem tido muita liberdade na Champions League, né? Isso tem realmente tá fazendo uma diferença absurda, porque na Champions ele tá realmente voando, e na Premier League isso não tem acontecido, mas hoje realmente foi um dia que ele não tava, assim, não tinha nada tava dando certo, e não é à toa que ele foi o primeiro a ser substituído, né? Sim. Foi logo nem foi tão rápido assim, né? Foi aos 70. Até demorou um pouquinho, mas ele saiu pra o Trossard entrar e o Trossard não fez nada também. Aliás, o Trossard, ultimamente, quando ele tem entrado na ponta, substituindo o Martinelli, ele não tem feito grande coisa. Ele, nessa temporada, até agora, ele jogou melhor quando ele jogou ou como 8 ou como falso 9. Sim. O que é um pouco preocupante também, né? Porque ele é o único ponta competente que o Arsenal tem pra substituir Martinelli e Saka. Isso é. E o Rock Hudson, @EmotionSempty1, falou aqui: como vocês avaliam o Odegaard na partida de hoje? Eu achei o primeiro tempo dele bom. Inclusive, falei no privado pro Thiago no WhatsApp, falei, pô, o único que tá fazendo alguma coisa ali é o Odegaard, né? O cara que tava tentando mais, tava criando alguma coisa, tava tentando alguma coisa, perde aquele gol. Achei que depois daí pra frente ele fez uma partida bem abaixo realmente. Vinha acumulando partidas boas, né? Desde que ele voltou da lesão no quadril, achei que isso estava fazendo uma diferença para ele no início da temporada. Ele estava muito mal, chegou a ter uma sequência de jogos muito ruins antes dele parar para recuperar da lesão. Voltou bem nos últimos jogos, mas hoje eu acho que ele foi bem no começo, como eu falei, e depois eu acho que a maneira que o time estava jogando meio que afetou todo mundo, né? Não, tava difícil. Quando tem um monte de gente que não tá jogando bem, é muito difícil você se sobressair. Ainda mais se você não for um cara que, sei lá, vai pegar sozinho e driblar 1, 2 pra fazer a diferença. No caso dele, que é armador, aí ele vai lá, cria uma jogada pra alguém que vai lá e faz besteira. Fica Sim, até difícil teve cruzamento na área do Saka que a bola bateu na canela do Gabriel Jesus. Tipo assim, tava realmente nada dando certo, né? E um cara que realmente, geralmente destoa, quando o time tá indo muito mal, ele ainda assim consegue jogar muito bem, é o Rice. Hoje isso não foi o caso, e realmente, assim, a gente perdeu chances, mas também não criou tanto assim. Deixa eu ver quanto que foi o expected goals de hoje. 1,36. 1,36 pro Arsenal e 0,51 pro Villa. O Arsenal tem conseguido criar mais chances do que o adversário, né? Mesmo assim, nos jogos, mas hoje esse 1-0 logo no início acabou fazendo toda a diferença. A gente tem alguns pontos aqui. Diga. Não, só pra se completar, que uma coisa que a gente tem que falar sobre o Odegaard é que ele voltou a fazer a função dele. Isso aí a gente tem que elogiar. No jogo de hoje mesmo, ele tava de novo fazendo a função dele de armador e tendo essas chances de vez em quando aparecendo na área com chance de finalizar, como foi no caso dessas 2 finalizações que a gente comentou. Então, assim, Sim. O que tem de bom é isso, que ele voltou a fazer a função dele. E aí você tava falando de chance de gol, você falou alguma coisa de estatística agora, eu ia chamar a atenção aqui pra estatística. Não foi, do expected goal. Isso. Aí, apesar da superioridade em termos de domínio do Arsenal, no fim foram 12 chutes para o Arsenal, 10 para o Aston Villa. Então, porque o Aston Villa é um time muito direto. Inclusive falaram na transmissão da ESPN que só o Liverpool é mais direto no ataque do que o Aston Villa. E é bem claro você vendo isso. O Aston Villa joga de uma forma bem direta, tanto é que mesmo sem ter controle nenhum do jogo, eles conseguiram quase a mesma quantidade de chutes do Arsenal. Sim, e uma coisa que eu esqueci de falar do jogo contra o Luton foi que a bola na área do Arsenal tava assim
um absurdo, né? Foram vários gols de cabeça do Luton, não tô lembrando agora todos os gols, mas se eu não me engano, pelo menos foram 2 O gols do Osho e o do Adebayo foram de cabeça. É Qual isso. foi o outro? É só o do Barkley O que não outro foi do foi. Ross Barkley que não foi. Mas isso tem muito a ver com o tamanho, a envergadura do David Raya, que hoje, mais uma vez, contra o Aston Villa, sofreu demais, principalmente nos escanteios, que fica aquele bolo de jogadores ali. A gente até fala que o Ben White é especialista nisso quando o Arsenal tá atacando, né? Mas, assim, é impressionante. Quase caiu tudo aqui agora. É impressionante como que o Raya, ele fica realmente cercado ali, ele não tem o que fazer, porque ele não tem tamanho para poder se impor, né, na área como um goleiro deve fazer. E assim, bola na área do Arsenal a gente tem que orar para que a bola não entre. É praticamente isso. Acho que você tá exagerando também, mas realmente esse é um problema. No caso do gol do Adebayo mesmo, ele tentou pegar, interceptar e o Adebayo pulou mais alto do que ele com os braços esticados pra isso. cima. Aí realmente é complicado. Mas nesse ponto ele é um pouco sem noção, né? Porque acho que ele não se toca do tamanho dele. O Adebayo deve ter quanto de altura? Dá até vontade de pesquisar aqui. Ele achar que ele vai conseguir ir mais alto é complicado. Não, e eu achei que hoje teve uns lances ali que é meio constrangedor. O Raya, ele fica completamente desesperado quando era o escanteio pro Aston Villa. Mas enfim, eu tô realmente cansado de ficar pegando no pé do Raya. Eu sei que a galera gosta muito de fazer isso, né? Pelo que eu vejo no Twitter, todo mundo pega no pé do... É um hobby já, pô. Exato, do Raya, então não adianta muito a gente ficar falando. A gente tem outro comentário aqui do... O Adebayo tem 1,93, só pra não deixar passar. Então. E o Raya tem 1,83, né? Que não é baixo para um ser humano normal, mas a gente sabe que para goleiro isso faz uma diferença. Aí tem minha altura, eu jamais consideraria ser goleiro de futebol. Eu sei que eu não tenho tamanho para isso. Então, para você ver. O Daily Rice Brasil, né, página do Declan Rice, falou assim: comentei isso na hora do jogo e quero saber de vocês. Acham que nas últimas partidas o Ben White vem deixando a desejar defensivamente? Ele caiu como um todo, né? No início da temporada ele já não estava muito bem ofensivamente. Aí agora nesse retorno ele até retornou melhor ofensivamente. Eu até comentei isso no episódio passado, que ele deu assistência contra o Luton, né, apoiou o ataque e tal, mas defensivamente ele não tá muito bem não. Eu não sei se ele tá na melhor forma física, é a impressão que eu fico. Ele tá me parecendo meio lento. E aí a gente não sabe até que ponto isso é um fator, né? E agora tá meio que no sacrifício porque o Tomiyasu tá fora, então a gente não tem muita escolha. O Cedric tava no banco hoje, né? Pra quem achava que o Cedric tinha sumido de vez, ele tava no banco de reservas hoje, mas não entrou. E o Arteta fez apenas... também. Sim, o Arteta fez 3 substituições apenas. Já tinha feito 2 contra o Luton, dessa vez ele fez 3. Entraram Trossard no lugar do Martinelli. Depois o Nketiah no lugar do Gabriel Jesus, que eu até tuitei, eu falei, agora vem aí a solução dos nossos problemas. Ed Nketiah em campo, e inclusive o último lance do Arsenal de perigo no jogo foi uma bola na área que ele estava impedido, mas a cabeçada dele foi totalmente para cima, assim, sem direção. Faltou altura para ele. Acho que aquilo ali define bem realmente o que é o Nketiah, e o Reece Nelson voltou a aparecer no time só aos 94, entrou ali, aquela substituição que não praticamente vale nada, entrou no lugar do Zinchenko. O jogo ia ser até os 95, mas tivemos vários lances polêmicos ali na parte final do jogo. O jogo foi até os 97, se não me engano, 97 ou até 98. 8, acho. Não lembro. Mas, fora que se você deixar, o Martinez leva o jogo até 120. Nunca vi um goleiro tão adepto da cera. Meu Jesus. É o típico argentino, né? E agora tem uma pergunta aqui do @deprebaea, página do Bahia, mas que deve ser torcedor do Arsenal também, falou assim: por que a arbitragem da Premier League odeia tanto o Arsenal? E aí, Thiago, o que você achou desses lances hoje do jogo? Eu acho que a arbitragem inglesa detesta o acerto, né? Detesta a competência, porque não é só com o Arsenal, essa temporada tá uma coisa horrorosa, né? A gente reclama porque a gente é torcedor do Arsenal, mas se você pegar qualquer outro torcedor de qualquer outro time nessa temporada, ele vai estar reclamando da arbitragem. Sim. A não ser que
Até o City tá sendo roubado. Se a gente disser, né? Porque a gente vinha falando, pô, os caras estão levando o árbitro pra apitar lá nas Arábias, tá beneficiando eles, mas eles também foram garfados duas rodadas atrás, naquele jogo contra o Sim, Tottenham. foi. Pois é, tá sobrando pra todo mundo, é um negócio assim realmente impressionante. Agora, hoje nesse jogo contra o Aston Villa, sinceramente, eu não achei que a arbitragem teve grande fator, não. Eu acho que você discorda, né? Não, pra ser bem sincero, eu tô me baseando mais no que eu vi do pessoal reclamando no Twitter, porque na hora do jogo eu realmente não achei tanto assim. Tem um lance, tem um gol, um gol não, tem o gol do Saka que ele foi anulado e eles nem traçaram as linhas, né? Me pareceu realmente um pouco à Esse lance eu frente. achei. Eu também achei que foi Sim. impedimento, mas eu achei ridículo não traçarem as linhas. Porque não era É, óbvio. eu vi o narrador da NBC, o narrador em inglês, ele falou que logo depois assim que passou o replay, ele falou que já tinham checado e que já tinham anulado o gol, mas eu realmente não vi o VAR interferindo nesse lance. Eu Me pareceu apenas que foi a decisão do campo, né? O bandeirinha levantou ali e pronto, não traçaram as linhas. Acho que um lance apertado desse jeito assim deveria pelo menos ter uma checagem um pouco mais criteriosa. Até E por uma aí questão tem de um. transparência, né? Para o público. Sim, sim. E aí tem um toque de mão que eu tô realmente um pouco confuso aqui, porque eu acho que eu não tava vendo na hora o jogo, mas eu vou resgatar aqui. Não, esse É, lance foi o seguinte: a bola tocou. Teve 3 momentos de dúvida se a bola tocou no braço de Havertz. sim. Teve uma que foi no peito, claramente. Mas depois a bola tocou na mão dele. Isso é fato. A questão que eu vi os torcedores ingleses levantando é que parece que a bola tocou no braço do Cash também. Isso, Eu confesso exato. que eu não notei isso, não fiquei com essa impressão. Mas agora, tendo lido isso, talvez eu vendo tenha outros olhos, né? Acabe concordando com eles. Mas, pelo menos por enquanto, eu achei que foi ok ter anulado o gol. Agora, tem na É. polêmica a jogada do Diego Carlos, eu acho, com quem foi que ele deu uma cotovelada? Foi algum jogador do Hum, Arsenal que ele estava eu tentando não se sei se foi o desvencilhar e Gabriel ele deu uma cotovelada. Jesus. Acho que foi. Uma coisa que eu achei ridícula nessa jogada foi a seguinte: eu não achei que foi uma agressão, eu não achei que era para cartão vermelho. Mas por que o árbitro deu cartão amarelo? Porque o árbitro não viu. Uhum. Se o árbitro deu cartão amarelo, é porque alguém disse para ele que tinha acontecido alguma coisa, porque ele ainda demorou para dar o cartão amarelo. Então isso aqui é ridículo. Porque o VAR, até onde a gente sabe, né, é o que é dito pra gente, o VAR não é para dar cartão amarelo. Né? O Sim. VAR só interfere se for para dar expulsão. Então, assim, realmente nesse ponto foi esquisito. E o Diego Carlos foi eleito o melhor jogador em campo, né, no final. Olha só. É, então, realmente, assim, são lances que eu acho que agora a gente chegou num ponto que já tivemos tantos erros na temporada e a gente não chegou nem na metade, que cada errinho agora vai ser É, ah, o escrutínio elevado vai ser ao, bem ao maior. cubo, né? Então, isso vai irritando aos poucos e a gente vai chegar num ponto que vai ficar reclamando aqui e vai ficar aparecendo choro, mas é, é um saco. É um saco realmente você passar um jogo e não ter que seja, tipo assim, uma coisinha pequena da arbitragem. E eu tava vendo um corte hoje de um podcast com o Salvio Spínola, árbitro brasileiro, né? Ele falou que os ingleses, todos eles, eram contra o VAR. E o, o- Interessante. a Inglaterra, a Federação Inglesa, eu não sei se a Federação Inglesa ou alguém que representava a Inglaterra na hora da decisão ali de aceitar o VAR ou não, eles só deram o braço a torcer depois que o FBI mostrou que vários árbitros estavam sendo é, estavam sendo assim meio que forçados por apostadores a cometer erros de propósito, enfim, corrupção e tudo isso. Então, para você coibir esses erros por causa de apostas e tudo, provados pelo FBI,
que você colocando o VAR, você, tipo, agora você teria que não só tentar ludibriar o árbitro de campo, mas também o VAR. Então, seriam 2 árbitros que você vai ter que comprar, né? Então, isso acaba dificultando, e não só isso, você, com o VAR, está todo mundo vendo ali a imagem, e é muito mais difícil você provar que você está marcando uma coisa e, na verdade, é outra, com a imagem ali clara. Então, só depois disso que os ingleses acabaram aceitaram, e o VAR é realmente uma vergonha na Inglaterra, né? A gente fala do VAR sendo uma vergonha no Brasil, mas aí é muito por uma questão de falta de preparo, eu acho, e amadorismo realmente, porque os árbitros no Brasil não são profissionais, né? E Mas a não maioria são dos lugares não é. Eu profissionalizados. acho que a Inglaterra é uma exceção nisso. E na E você vê que Inglaterra, não com ajuda de muita árbitros... coisa. Exato. Na Inglaterra, com árbitros profissionais, a gente continua tendo esse tipo de coisa. E eu espero que lá na frente isso realmente não prejudique o título, um possível título do Arsenal, né? Eu não quero que a gente também chegue no final da temporada e fale que a gente não ganhou porque teve esse erro aqui ou esse erro ali, apesar de que o jogo do Newcastle já pode estar fazendo uma Esses 3 diferença lá aí. na frente. Com esses 3 Então, aí, o Arsenal poderia ser líder ainda. exato. E então, assim, realmente cansa a gente ficar falando aqui de arbitragem, mas infelizmente a gente tem sempre que trazer esse ponto porque tem perseguido o Arsenal até agora na temporada em praticamente todos os jogos, né? Então, sobre o jogo contra o Villa, eu acho que é isso, não tem muito mais para falar, apenas decepcionante o resultado, né? Muito mais eu acho pela atuação do Arsenal, principalmente individual dos jogadores, achei que realmente foram todos muito abaixo, e é inaceitável um time que está disputando o título jogar dessa maneira. Assim, o que a gente ainda pode falar sobre o jogo do Villa é que foi o jogo do mandante muito forte contra um visitante muito forte, né? Então, assim, era um jogo que era para ser bastante interessante. O Arsenal foi o time que mais teve vitórias e ganhou pontos fora de casa desde o início da temporada anterior, não foi nem dessa, desde a temporada anterior. E o Aston Villa tinha vencido os últimos 14 jogos no Villa Park, agora 15. Acho que é a Sim, melhor sequência na história do clube, né? Na história da Premier League, eu acho que o Villa tem a 4ª ou 5ª melhor campanha, assim, sequência de vitórias em casa. Realmente é impressionante. O Chelsea deve ter feito mais naquela época lá com o Mourinho. O Chelsea Realmente a tem forma deles em casa era absurda. Tem o Chelsea, tem o Manchester City também, 2011, 2012. Tem uma galerinha aí que conseguiu uma sequência. E o Arsenal não estava na lista, inclusive. O Newcastle estava na lista. Não, o Arsenal tem sido um visitante bom, né? É. E o último time que tinha ganhado do Aston Villa no Villa Park tinha sido o Arsenal, inclusive, né? Naquele 4-2. Aquele jogaço, né? Sim. Com o gol do Jorginho, que não foi do Jorginho, né? Que ele chutou a bola batendo na trave e voltou nas costas do Martinez. E depois o Martinelli sem goleiro. Aquele jogo foi em fevereiro desse ano, tinha sido a última derrota do Villa em casa. E continua sendo, infelizmente. Realmente um time cada vez mais imbatível aí dentro de casa, o Aston Villa, que colocou a taça da Champions League no vestiário na saída dos jogadores do Arsenal, né? Assim, no retorno dos jogadores do Arsenal, eles colocaram ali exposto a taça da Champions League que o Aston Villa venceu na temporada 81-82, uma provocação aí, mas eu acho que é válido, né? Quando você joga na sua casa, eu acho que esses fatores, eu acho super válido, assim, essas coisas eu acho que fazem parte do futebol, e se você ganhou, você tem que zoar mesmo, e acho que faz parte. Quando o Arsenal vencer também tem que zoar. Quando o Arsenal derrotar o Aston Villa no Emirates, na saída pro vestiário deles, o Arsenal pode botar o troféu dourado da Premier League. Pronto, é isso. É a melhor maneira de você responder. Bom, mais alguma coisa do jogo contra o Villa? Não, esse jogo aí vamos tentar esquecer, né? Vamos seguir em frente que a gente tem umas notícias para falar. Exato. Vamos passar para as notícias. Antes disso, o Arsenal pega o PSV pela última rodada da fase de grupos da Champions League nessa terça-feira. Jogo que só para cumprir tabela, né, Thiago? Já tá tudo tranquilo para o Arsenal, então um jogo aí que a gente pode poupar bastante o nosso elenco,
Pode usar aí Vai ser time reserva, provavelmente, total. Exato. Um time E de o Copa horário- da Liga, né? E o horário é esquisito, hein? O horário é 15 para as 3. Não se confunda. Não espere que o jogo seja às 5, porque não é. Mais cedo. É. Exatamente. Então, Você não quer tem muito o que falar. tentar acertar a escalação? Eu vou deixar Só essa pra por- você. Eu acho que o... Será que o Ramsdale vai ser titular desse? Acho que sim. Acho que. É que não dá pra rodar todo mundo, na verdade. Nem que o Arsenal queira, porque não tem lateral direito reserva. Sim. Não tem lateral esquerdo reserva. Bom, ele pode ir de Cedric, né? Nessa. Ah, é verdade, verdade. Eu até me esqueci que tem ele. O Hendrix, inclusive, ele tweetou lá, né, que em resposta quando a gente lançou a escalação, ele falou que num time que tem Cedric no banco não dá pra respeitar. Eu ia responder pra ele, que eu ia falar assim, cara, mas tem uns times aí que Harry Maguire tá sendo eleito o jogador do mês, né? Então a gente não tá tão mal assim, Isso não. aconteceu mesmo? Foi eleito o Caramba. jogador do mês do Manchester United, o Harry Maguire. United que tomou 3-0 do Bournemouth em casa. Mas não vamos ficar aqui falando dos rivais, até porque a gente tem que focar no nosso aqui, que a gente também perdeu na rodada, né? Mas o Hendrix até falou comigo antes do jogo, ele mandou uma mensagem pra mim assim: você aceitaria um empate? Se te oferecessem um empate contra o Aston Villa hoje, você aceitaria? E eu me arrependi da minha resposta, que eu falei, que nada, rapaz, vamos ganhar, gol do Martinelli 1-0, pode anotar aí. E aí quando chegou na metade do jogo, eu falei, aceitaria. E o empate não veio, realmente não seria um mau resultado, né? Visto que o Villa bateu o Manchester City também, e os resultados da rodada aí, eu acho que o empate não teria sido um mau negócio, não. Você acertou o 1-0 e o M no marcador, né? Mas foi o McGinn, não o Martinelli. Exato. Passei Sua perto bola e de longe ao cristal mesmo tempo. tá embaçada. Por favor, Complicado. conserte isso. Eu acho que a gente vai de Ramsdale no gol, pode ser o Cedric Soares na lateral direita, daí quem vai na zaga? Kivior. Cara, não dá. A zaga vai ter que ser mista. O Saliba errou, deu umas erradas hoje. É capaz de ser o Gabriel. Dar um descanso pro Saliba. Então, só Cedric, Kivior, Gabriel e... Cara, é muito difícil, na verdade, escalar o time, porque vai ficar faltando jogador lá atrás. É muito pouca opção. Daqui a pouco Vai até ter o Saka vai de lateral esquerdo, hein? A não ser que a gente tenha uma surpresa muito grande e venha alguém da base, tipo o Lino Souza, pra jogar na lateral esquerda. Não eu boto acho que dá fé. pra garantir. Eu acho que dá pra garantir o Nketiah no time titular. Sim. O Reece Nelson deve ser titular. O Trossard deve ser titular. O Jorginho vai ser titular, com certeza. É o Nene, talvez. O Nene pode ser que apareça. E o Odegaard, talvez, pra continuar tendo ritmo de jogo, né? Já que tava parado, não sei. Pode ser. Mas realmente é E difícil no banco, a garotada. prever. Enoaneri, Sim, talvez aliás, entrando, Lewis Skelly. Falando na garotada, o Nwaneri fez 5 gols aí na goleada do Arsenal pela FA Cup Youth, né? Se não me engano, a goleada por 7-1. E tá bem demais realmente aí o garoto Nwaneri, que ainda tá jogando no Sub-18, né? Muito jovem ainda, se não me engano tem 16 anos. E marcou aí 5 gols, um destaque da base do Arsenal. Aos poucos vai sendo... incorporado ao time principal, já teve uma oportunidade na temporada passada, ele entrou em um jogo, mas de lá Contra pra o cá não Brentford. ganhou. Mas de lá pra cá não ganhou mais nenhuma chance, né, com o Arteta. Podia ser aí um jogo pra colocar, pelo menos Talvez no no banco. segundo tempo. Sim, mas Ele e o vamos ver Lewis como é que Skelly. o Arteta vai. Tem outro também, Aquele ponta, que tem o nome Júnior, né? Júnior? Tem um que parece com Sagal Jr. Tem um que parece jogou. com o Gnabry. O Walters. O Walters pode ser Walters. titular na zaga, é verdade. Sim. Ele tem ficado no banco agora. Tem o Sagal alguém Jr., falou. ele chegou a jogar contra o Brentford, pode ser que ele jogue também. Algum jogador do time principal falou que o Walters vai ser o próximo grande zagueiro do Arsenal aí. Será? Acho que ele, numa jogada no treino, assim, disputa de bola com o Gabriel Jesus, ele colocou o Gabriel Jesus pra lateral do campo, assim, na disputa corpo a corpo. Então, Ele parece ser bom de promissor. bola.
E E é impressionante como ele é igualzinho ao Gnabry, e ele é a mesma isso, coisa, irmão gêmeo, né? um alemão que cresceu na Inglaterra, e ele é igualzinho. Impressionante. É muito parecido, realmente. Aí a gente descobre que eles são irmãos e não sabem. Ia ser demais. E agora vamos para as notícias aqui. Notícias de transferências. Aliás, temos também uma pergunta sobre isso no Twitter. O Renato, @Renato00__, falou: sendo realista, qual movimento vocês acham que o Arsenal pode fazer na janela de transferência? Vou dar aqui umas notícias primeiro. O Arteta, ele falou que quando a gente chegar no final de dezembro, eles vão analisar em que pé as coisas estão, né? Do que a gente precisa, principalmente em relação às lesões. Tem também a possibilidade do retorno do Timber no início do próximo ano. Então, o Arteta falou que vai esperar até o final. O time já tá fazendo caminhadas, né? É uma boa notícia. Sim. Não deve voltar aí talvez em janeiro ou fevereiro, tomara. Mas Ou no o máximo prognóstico ali em não é muito março. bom não, porque teve uma entrevista com ele que ele falou que ele espera jogar ainda na temporada, ou seja, tá meio longe, né? Se ele próprio disse isso, é porque não tá tão adiantado assim a recuperação. Beleza, mas é o Arteta falando então que vai esperar o final do ano para poder analisar realmente. Falou que o Arsenal já tem um plano e que vai tentar ser proativo se eles acharem que algo precisa ser feito, né? Ele falou que o clube vai ser agressivo na janela se der para contratar algum jogador para uma posição que o clube precise ou se aparecer alguma oportunidade surpreendente. E quando aparece no mercado um jogador que garante ao time 15 a 20 gols, a Arteta falou que está interessado, mas o foco está em fazer os jogadores que já estão no clube chegar a esses números. Se ele está pensando em fazer com que o Nketiah chegue a 15, 20 gols, vai demorar Tá umas maluco. 15 temporadas para isso acontecer. Então acho bom ele se movimentar aí na janela de janeiro, porque de fato o Arsenal precisa de um fazedor de gols. Não acho que ele vem em janeiro, mas com certeza para a próxima temporada a gente precisa fazer isso. Mas respondendo a pergunta do Renato, Thiago, você sendo realista, que movimento você faria aí na janela de janeiro? Não, o que eu faria se eu pudesse, eu contrataria um atacante. Mas eu não acho nem que isso é possível, porque eu acho que o Arsenal não vai ter dinheiro suficiente para investir num cara que vale a pena. E nisso eu tô incluindo até o Ivan Toney, que tem muito rumor sobre ele. Ele tem 27 anos já, teve esse problema todo com o Brentford, então acho que até não seria dos mais caros, mas acho que mesmo ele não deve dar. Ou talvez eu acho que o clube não vai julgar que vale a pena, mas o que talvez aconteça seja contratar um meia, eu acho, ali para dominar aquela posição na meia esquerda, porque o Havertz tem melhorado, mas não tá ainda o senhor da posição, né? Tem os rumores do Douglas Luiz, que acho que seria uma ótima contratação, porque ele realmente tem um perfil interessantíssimo. A gente viu isso hoje, infelizmente. Mas seria uma contratação cara também. Eu não sei. Talvez, considerando as lesões, o Arsenal contrate um defensor. Porque realmente os números estão muito pequenos ali, muito pouco jogador. E eu acho que é um sinal a gente tentar fazer a escalação, prever a escalação do jogo contra o PSV e não conseguir escalar a defesa, é porque alguma coisa errada tem aí, né? Então, se todo mundo tivesse disponível, a gente não precisaria, né, se preocupar com isso, mas a questão é que tá o Tomiyasu machucado, o Timber machucado, então você realmente fica com muito pouca opção. E já foi o grande problema do Arsenal na temporada passada, em que a gente teve que se submeter ao Rob Holding, né? Que não consegue jogar de titular no Crystal Palace. Então, tá machucado agora também. Deu para uma desculpinha aí pra ele. Mas realmente, se a gente tá pensando em brigar pelo título e lá na frente não sofrer muitos problemas, eu acho que realmente a gente deveria se preocupar muito com a defesa. Mas sobre o Palace, sinceramente, se você for olhar os outros zagueiros do Palace, eu quero até checar aqui pra não me confundir. Não é o Anderson com o Guerri, a dupla de zaga do Palace? Eu acho que é. Eu aceitaria qualquer um dos dois no Arsenal no lugar do Holding. Então acho que realmente faz muito sentido ele ser banco lá. Guerri é isso mesmo, é Anderson e Guerri. O Anderson, inclusive, já foi especulado no Arsenal e o Guerri é de seleção inglesa e tudo. Acho que tá certíssimo tá o Roy difícil. Hodgson de deixar o Holding no banco.
Tá difícil pro Holding, realmente. O Arteta falou nessa semana também sobre a contratação do Rice. Ele falou que estava muito positivo em relação a isso, porque quando o Arteta falou com o Rice, ele falou sobre isso várias vezes, né? Ele falou que queria jogar pelo Arsenal e falou que queria jogar com o Arteta, então isso já demonstrou sinais ali muito positivos para o Arteta. Eu acho que ele fez a contratação já tendo certeza de que iria dar certo, né? Eu acho que o Rice foi a contratação de segurança e tem trazido para o Arsenal mais resultados, eu acho, do que a gente estava esperando. A gente esperava que ele ia ser um grande jogador, mas existe toda aquela questão de tempo de adaptação e tudo, e o Rice foi assim, ó. Foi realmente no piscar de olhos e hoje é o principal, é o jogador mais importante do Arsenal hoje, é o Declan Rice. E não só como jogador, mas ele também vestiu a camisa, né? Já tinha um perfil de liderança e ele tá exercendo esse papel de liderança. Então, realmente, é uma Exatamente. das melhores contratações que eu já vi o Arsenal fazer, se não tivesse sido a melhor que eu vi o Arsenal fazer, sinceramente. A melhor talvez seja Realmente, forte demais, mas foi realmente uma das melhores. dos últimos tempos, foi a melhor, porque principalmente pelo valor que foi pago, né? Porque a Não, gente mas já então, é por pagou isso mesmo caro. que eu tô dizendo que talvez não seja melhor, porque em termos assim, o quanto você pagou pela performance, né? Uhum. O, digamos assim, o custo por contribuição. Sim, o custo-benefício, né? É. Mas muita gente fala toda rodada que, pô, deposita mais 50 milhões lá pro West Ham, deposita mais 10 milhões, porque ele faz os 100 milhões parecerem algo, tipo, nada assim, né? É. Parece ser pouco. Teve também o sorteio da FA Cup na última semana e o Arsenal pegou o Liverpool, né? Primeira rodada aí da FA Cup, não é a primeira rodada da FA Cup, mas é a primeira que o Arsenal vai disputar, já pega o Liverpool aí pela frente. O jogo vai ser no domingo, dia 7 de janeiro, então primeira semana do próximo ano, de 2024. Bola rola às 1h30 da tarde, jogo no Emirates Stadium. Aí eu não sei se o Arteta vai com força total ou se não vai, também não sei Eu acho que como que o vai. Klopp Eu acho que vai vai por causa levar o das. Liverpool. Eu acho que vai por causa das circunstâncias, porque o Arsenal só vai jogar esse jogo uma semana depois do Fulham, que vai ser o Uhum. último jogo da Premier League, e depois disso tem uma pausa de 2 semanas, a pausa de inverno, que é a Ah, novidade da temporada. Então, não tem motivo pra poupar o time. então realmente faz sentido, né? A gente ir com força total aí para esse confronto. Até é importante o Arsenal brigar pela FA Cup nesse ano, porque na temporada passada já ficou de fora, ficou pelo caminho ali. Perdeu para quem na temporada passada na FA Cup? Foi para um time pequeno, né? No episódio passado eu comentei, mas eu nem me lembro mais. Foi o Forest? Acho que foi o Não. Forest. O Forest? Foi, ó, nos últimos 3 anos foi Forest, Southampton e o Deixa eu ver aqui. City. Eu tenho nas minhas anotações aqui do episódio passado. Perdeu pro Forest em 2022 Então e foi isso. então, Então foi o não, Forest mesmo. porque mas teria sido esse ano, não? Ah, é A verdade, FA. é 23, que a gente não virou o ano ainda. Sim. O Arsenal pegou. Foi Foi o o City? City. Foi o City. Foi um jogo que o Arsenal jogou melhor do que o City, inclusive. Foi 1-0 lá no Etihad, né? É. Nessa Eu acho que temporada foi isso. passada, inclusive, teve 2 jogos que o Arsenal jogou melhor do que o City e acabou perdendo, né? Esse foi um deles. Exato. Então, perdemos para o City nessa temporada agora passada e vamos pegar o Liverpool na próxima. Então, só pedreira na FA Cup pro Arsenal. Vamos ver se dessa vez a gente leva melhor. E o Liverpool voltando a ser um concorrente ao título, né, Thiago? E a gente até conversou sobre isso também mais cedo, que o nosso amigo Igor falou que o Arsenal não tem um minuto de paz, porque agora que o City tá mal, o Liverpool se recupera e começa a brigar pelo título, mas eu falei que não, né? É muito melhor a gente ter times brigando pelo título do que a gente simplesmente ganhar uma liga em que todo mundo tava jogando mal e a gente vai ficar sempre com aquele asterisco, né? Assim, pô, ganhou, mas ganhou de quem, né?
Ganhou, Não. mas não sei quem tava cheio de lesão, ou tava cheio de problema interno e não sei o que. Não, a gente quer ganhar a liga e ganhar disputando ali contra City, contra Liverpool, quem quer que seja. Eu acho que faz bem, valoriza o título, então acho que é muito válido a gente ter o Liverpool aí na briga pelo título nessa temporada. E espero que o City se recupere, sim, e brigue ali até o final, mas que a gente saia campeão no final. O problema só é que agora a gente tem vários, né? Quando a temporada Sim, passada, mesmo se a gente tivesse sido campeão, a gente teria sido incontestável porque a gente estava indo contra o City todo poderoso, né? Mas agora a gente tem o City, o Liverpool, o Aston Villa próprio provavelmente Aston não. Villa, Mas acho acho que que não não, também. chega lá. Eu também não. E o Acho que vai Tottenham ficar também não entre, chega mais, o Newcastle também não. Vai ficar entre esses três sim, aí. com certeza. Cara, Tivemos mas de qualquer também, forma a gente já se meteu nesse bolo aí, né? Porque até outro dia era só Liverpool e City. Na temporada passada a gente já tirou o Liverpool aí do top 2 e agora o Liverpool voltou, mas quem sabe a gente deixa eles em terceiro de novo. perfeito, exatamente. O, tivemos também uma entrevista bem legal, mais uma vez, do João Castelo Branco com o Gabriel Jesus, e eles falaram principalmente sobre aquela polêmica declaração do Gabriel que se tornou causou muita polêmica no Brasil, né? Aquela entrevista que ele deu pós derrota para a Argentina, em que ele fala que o gol não é o ponto forte dele, aí todo mundo começou a criticar, falando como é que pode o atacante da seleção brasileira falar que o gol não é o ponto forte dele e tudo. E aí o Gabriel pediu pro João ali para ele se explicar de uma maneira mais clara, né? Ele falou que estava com a cabeça quente depois do jogo e falou ali, mas não falou exatamente da maneira que ele queria. Ele falou, repetindo agora, mas de uma forma mais clara, eu acho que o gol, brigar por uma artilharia, talvez não seja o meu ponto forte. Porém, eu posso melhorar, eu quero e vou melhorar. Porém, fazer gol não é a minha maior qualidade, mas faço gols também, já fiz hat-tricks. Concordo quando dizem que não sou um 9 igual Ronaldo ou Haaland, que faz gol, gol, gol. Eu aceito porque é a realidade. Mas entendo que quando eu saio da área e ajudo também, mas sendo sincero, muitas vezes as pessoas só olham o resultado final. Só que não assistiu o jogo e não viu o que aconteceu. Se falasse para mim, você prefere fazer só o gol e perder essas qualidades? Eu falaria que não. Então, o Gabriel ele fala aí que ele falou mais uma vez que o gol não é a principal qualidade dele, mas isso não significa que ele não sabe fazer gol. E ele fala aí que prefere não perder as outras qualidades que tem e ser um atacante só que faz gol, como é o caso do Haaland, né? Muita gente também fala do Haaland que ele só sabe fazer gol, que não é uma coisa ruim, porque isso dá títulos, realmente, como a gente viu para o City na temporada passada, mas eu acho que também falta, quando o jogador tem apenas o gol como uma qualidade, isso também faz uma diferença, né? Porque Claro. o Gabriel Jesus, apesar de não ser um cara tão frio assim na frente das redes, ele contribui muito nas outras partes. Não foi bem no jogo contra o Aston Villa, mas no contexto geral, ele sempre ajuda bastante ali o Arsenal de várias maneiras, e eu acho que é um atacante, sim, do nível do Arsenal. O Nketiah Não é, mas o Gabriel Jesus tá, sim, no nível do time do Arsenal. E eu acho que uma coisa que vai contra ele é o fato do Arsenal não ter uma alternativa de outro perfil para o lugar dele. Porque quando o jogo fica muito físico, e esse jogo contra o Aston Villa acabou sendo assim, muitas vezes a gente viu o Gabriel Jesus tentando fazer o pivô, e aí você vê que falta força para ele, falta, né, o costume de fazer isso, né, a competitividade física, que é na hora dessa que é interessante pro Arsenal ter um cara grandão ali, né, ter um Haaland da vida. Uhum. E aí eu acho que isso acaba indo até contra ele, porque eu tenho certeza que o Arteta, se ele tivesse esse outro perfil de atacante, em determinados jogos ele ia preferir ter esse cara no lugar do Gabriel Jesus. Só que não existe Sim. essa possibilidade, então o Gabriel Jesus tá lá para seja qual for o adversário, aí ele tem que se virar lá do jeito dele, e às vezes o jeito dele realmente não é o melhor para um atacante. Isso aí, né, acho que é óbvio para todo mundo. Agora realmente não apaga as qualidades dele, que a gente sabe que são muitas. Inclusive hoje ele teve a chance de fazer um golaço, né? Que ele driblou os dois caras na entrada da área e acabou não chutando. Falta realmente essa coisa mais, esse momento mais definidor dele, né? Sim. Isso Ele aí, seria, com ele seria um certeza. jogador incrível se ele fosse mais definidor. Seria completo, né? Porque o resto realmente ele tem
muitas coisas que outros atacantes não têm, essa mobilidade, realmente a facilidade de poder sair da área e, e criar jogadas, né? O Gabriel é muito bom, realmente. Até por isso ele começou a carreira jogando na ponta e tal, acho que isso também acaba facilitando. Mas como eu falei alguns episódios atrás, essa questão da declaração que ele deu é porque também ele foi para o Arsenal dizendo que queria jogar de 9. Então, quando o cara fala que quer jogar de 9, o torcedor tá esperando o quê? Tá esperando gols. Eu acho que isso é natural. É. Então, o torcedor também tem o direito de cobrar em relação a isso, porque ele faz gols, mas também nos jogos mais importantes, na hora que tem que colocar a bola para dentro da rede, ele não faz, né? E isso acaba fazendo falta realmente. Talvez por isso a gente acabe não conseguindo ganhar algumas partidas mais importantes. Eu não lembro, assim, teve o gol que ele fez contra o Manchester United, driblando o Dalot, deixando no chão e tal, que foi um golaço, mas eu não lembro de um outro jogo importante, assim, decisivo, que o Gabriel Jesus fez gol. Aí talvez a gente Posso possa estar sendo ver. injusto. Aí talvez a gente possa ver algum gol decisivo que ele tenha feito a criação da jogada. Sim, sim. Porque você vê naquele jogo. Qual foi o jogo recente que ele deu 2 pré-assistências? Eu nem me Teve o lembro de Sevilla. cabeça. Teve o Sevilla, né? Não, que o ele dá Sevilla ele aquela... jogou muito bem geral, né? Fez gol também. Sim. Sim. Eu tô falando do jogo recente. Foi o Wolverhampton, foi do jogo contra o Wolverhampton, que foi 2-1. Sim. Os 2 gols É o que eu não foram vi. pré-assistências dele. Aham. Um foi na tabela com o Zinchenko e o outro foi o que ele ficou carregando a bola dentro da área até soltar pro Tomiasso, que deu pro Saka. Essas contribuições, assim, elas são muito invisíveis, né? Mas o que eu tô falando é assim, são jogos grandes contra a Manchester City, contra o top 6, Sim, né? sim. Acho que tá Aí faltando realmente poderia isso fazer aí. uma análise aí pra ver, mas de cabeça, assim, realmente é mais fácil você se lembrar de gol, né? É, eu não... E eu não lembro de muitos. Além desse gol contra o Manchester United, não me Você marcou, acha, pelo menos. você acha que ele é meio Walcott nessa coisa aí de ponta e atacante? Pode ser. Acho que um Walcott bem mais... com muito mais Claro, capacidade. sim. Eu só falo, assim, em termos de ficar encasquetado de ser atacante. E olha que o Walcott teve aquela temporada que ele jogou de falso 9, né? Que ele fez bastante gol, né? Ele Acho que ele fez mais chegou de a fazer 20 gols na 20 gols. temporada, eu acho. É. Sim. Talvez está faltando pro Gabriel Jesus chegar numa temporada a fazer 25, 30 gols. Acho que quando ele fizer isso, aí eu acho que acabou qualquer tipo de crítica em relação a ele. Mas eu também acho que isso não vai acontecer, não. É. Mas eu perguntei isso porque eu pensando assim, se não teria sido melhor pra ele, talvez, se ele tivesse se fixado como ponta. Sim. Pode ser. Mas talvez porque ele é um cara muito troncudo, não tem aquela leveza, né, de você partir pra cima e ganhar na Eu acho que velocidade, não falta sei. velocidade. Não vejo ele como um cara tão rápido. No início da carreira, talvez, mas hoje não mais. Acho que ele ganhou muita força, né, muita massa muscular, e acabou perdendo o arranque. Mas, enfim, além disso, temos aqui, em relação às lesões, a gente já falou do Timber, que tá fazendo caminhadas aí pelo gramado, não tem muito mais previsão em relação ao retorno dele. E o Fábio Vieira também está lesionado, com lesão no joelho, deve voltar apenas depois dessa pausa aí do inverno que o Thiago comentou lá depois do jogo contra o Liverpool pela FA Cup. Mas é isso. Ele tava suspenso, né? Então ele já tava ausente há Sim. umas semanas. A gente nem notou que ele continuava ausente. Mas algumas lesões aí vão fazendo diferença nesse elenco do Arsenal, que já não é tão variado assim, não tem tantas opções, e mais uma vez as lesões vão nos dificultando a vida. Mas é uma temporada mais sólida do Arsenal, foi a segunda derrota, né? A segunda derrota por 1-0 fora de casa, e vamos continuar acreditando, vamos continuar aí. Eu ainda tô bem otimista em relação à possibilidade de título nessa temporada, seja Você não tá? Não. Eu acho que eu tô muito pelo momento que o City vive, e eu acho que no final ali, se a gente for disputar contra o Liverpool, acho que a gente vai
ter um pouco mais de vantagem. Mas assim, os confrontos diretos também vão fazer muita diferença. A gente pega o Liverpool em dezembro agora, ali perto do Natal. Esse jogo pode fazer uma diferença aí nessa briga. Então esses jogos com certeza vão ditar aí o que vai acontecer no final da temporada. E o De Bruyne vai voltar pelo City, hein? Tem que lembrar disso também. Não, com certeza. Mas eu acho que o cara que mais faz falta no City é o Gundogan. E o Rodri quando não joga, né? Partida horrorosa contra o Aston Villa sem o Rodri. Sempre que o Rodri não joga, é um Deus nos acuda. E é um cara que fica muito suspenso, né? Tem ficado suspenso, assim, bastante também. Tem perdido jogos importantes. Não é culpa minha. Espero que ele continue aí perdendo os jogos. Mas com certeza o De Bruyne voltando vai recolocar o City na briga pelo título. O que a gente tem que fazer é não perder pontos bobos e não repetir o que a gente fez na temporada passada, né? Aprender com os erros e não repeti-los, vamos ver. Me parece um Arsenal mais sólido, apesar de tudo. Eu acho que é um Arsenal mais... talvez. Mais Sim, competitivo. É um Arsenal mais competitivo do que da temporada passada. Na temporada passada foi todo jogo um desespero, gol no último minuto, não que a vitória contra o Luton não tenha sido, mas acho que essa temporada tá mais segura do que a outra. Se você pegar essa semana, né, o Arsenal jogou, foi uma porcaria contra o Luton e acabou ganhando, e contra o Villa, que como um time jogou melhorzinho, acabou perdendo. Eu acho que é meio que invertido, talvez, né? Talvez o Arsenal devesse ter perdido para o Luton e ganhado contra o Aston Villa, mas enfim, no fim das contas, acho que deu na mesma, né? Como é a ordem dos fatores, não altera o produto. Exatamente, perfeito. É isso, galera. Acho que ficou de bom tamanho. Tem quanto tempo aí de podcast? Já tem 1 hora? 1h10. Muito bom, então. 1h10. Muito obrigado a todo mundo que mandou mensagem aí no Twitter. Continuem participando, continuem mandando as suas perguntas, que a gente vai estar sempre aqui respondendo a todos vocês. Esse mês a gente pretende voltar com a revista. Nesse último mês não foi possível por causa da correria, mas esse mês aí a gente espera voltar com a revista e com vitórias do Arsenal, né? Porque ficar escrevendo revista só com derrota ninguém merece. Então, acho bom o Arsenal voltar a vencer aí até o final do ano de 2023 e para que a gente possa voltar aí com a revista. E claro, vamos pensar em mais novidades aí para o próximo ano, para o ano de 2024. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. Estamos no YouTube, no Spotify, YouTube com imagem. Então, deixem um like aí se você está no YouTube, se inscreve no canal também e também comentem, que é muito importante a participação de vocês. Vocês podem comentar tanto no YouTube quanto também no Spotify, né? No Spotify, se você descer, vai ter uma pergunta aí, o que você achou deste episódio. Você pode deixar o seu comentário, não precisa ser exatamente sobre o episódio, mas você pode fazer um comentário aí sobre o Arsenal, sobre o que você achou dessas partidas contra Luton e contra o Aston Villa, ou também um comentário geral da temporada, mas participem que ajuda a gente bastante, beleza? Compartilhem também com os Gunners, nosso grupo lá no WhatsApp. Pode falar mal do Raya, a gente aceita também como comentário. Pode esculhambar com o Raya aí, que a gente não se importa não tem problema não. O que a gente quer é ouvir a voz do torcedor, a voz de vocês é o que mais importa. Esse é o conceito do Fala Gunner, né? Dar voz ao Gunner, ao torcedor do Arsenal. Então é isso. Valeu, Thiago, mais uma vez. Obrigado de novo por ter me coberto lá na semana passada com o episódio. E é isso. Estamos de volta aí. E vamos esperar que o Arsenal vença no meio de semana contra o PSV e também na próxima semana aí pela Premier League. Precisamos voltar a vencer no campeonato, né? Grande abraço a todos e até a próxima.